aqui a gente em mais uma conversa no Zoom, na Fotografia de Moda do Brasil, com meu amigo Juan Esteves. Nós juntos aqui nessa conversa com a Cláudia Bercaut, que tem uma história incrível, como stylist, como uma pessoa que criou imagens juntos com grandes fotógrafos e que também fez parte, participou do início da revista Marie Claire, quando ela chega ao Brasil. Então a gente queria saber muito dessa história, Cláudia. Você contasse aí um pouco da sua história, né, nesse setor da moda, e também contasse aqui, a gente está para conhecer um pouco da entrada da Marie Claire no Brasil, dessa revista incrível no Brasil. Me conta um pouco. Bem-vinda. Então, é uma história muito boa, porque quando eu comecei a trabalhar com moda, em 1980, não existia moda. E o que foi muito interessante é que a editora Abril, com quem eu trabalhei 10 anos em vários veículos, eles, na verdade, fizeram uma escola imensa, né? Mas eles lançavam revistas, fechavam revistas, lançavam revistas fora a Cláudia, Manequim, etc. Isso foi mais ou menos de 80 a 89, e eu estava, na verdade, quase desistindo de trabalhar com revista, até procurando a Constanza Pascolato para saber se eu entrava na área de tecelagem, etc., né, essa criação. E aí veio essa surpresa da editora Globo de comprar a editora no Rio Grande do Sul e trazer para São Paulo para substituir a editora Rio Gráfica, que na verdade era uma estrutura muito pequena, né, no Rio de Janeiro. E aí foi quase que um sonho meu, da Regina Lemos, né, grande Regina Lemos, e da Mônica Serino, que depois assumiu a Marie Claire quando a Regina saiu. E foi muito interessante porque, de repente, a gente viu nos corredores da Lapa de Baixo, naquele prédio bastante caído, surgindo um projeto que era um sonho da gente, né? Eu acho que os anos 90, ele abriu muito essa história para a mulher, né? A gente teve a Cláudia nos anos 60, a Nova nos anos 70, a Elle nos anos 80, e a Marie Claire veio com um furacão, porque além de ser uma revista bonita, ela era extremamente inteligente, porque ela realmente começou a falar com a mulher de uma outra maneira, né? E de uma mulher que pudesse entender, se interessar e aprender o novo, né? E a gente não fazer o que ela já conhecia, mas certamente o que ela não conhecia. Então, na verdade, a gente, para se adaptar, vamos dizer, a redação se adaptar, fizemos 1 ano e meio de Moda Brasil. Então, foi um treino, vamos dizer, né, para a equipe se ajustar. Quer dizer que a Moda Brasil, ela foi um exercício? Ela foi quase que um teste para a Marie Claire? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e principalmente ajustar a equipe, né? A equipe e a própria editora, que estava, na verdade, sendo construída ainda, né? E aí, isso foi realmente com a ajuda, obviamente, da equipe internacional, da Marie Claire, que foi importantíssima, uma equipe fantástica, e que nos deu muito apoio, né? E a maior coisa, assim, que foi inacreditável, depois de 10 anos na moda, ajudando a moda a acontecer, porque, né, como não existia, ela começou a andar, e a Marie Claire veio muito, assim, a gente tinha liberdade de criar, né? Não tinha regra. Isso eu acho que foi o grande presente da nossa vida, da minha principalmente, foi de todos os veículos que eu acabei passando. Eu acho que isso foi exatamente dos anos 90, 91, quando a gente lançou, até mais ou menos 99, quando começou a vir esses clichês. Tinha que ser sexy, e tinha que ter celebridade na capa, etc. Então, eu vou falar muito desse período. Acho que para mim é o período mais importante. Agora eu fiquei muito interessada, não sei o Juan em relação a isso, mas assim, a revista Moda Brasil,
ela é engraçada porque, para mim, ela era uma concorrente da Cláudia Moda, né? Na sua sofisticação editorial, na sua proposta de olhar para a moda essencialmente para a moda, diferente de algumas outras revistas nacionais, né, de moda, que falava um pouco de tudo também, né, falava de comportamento, disso. Então, essas duas revistas, para mim, tinham essa essência. Então, eu queria saber um pouco mais, antes de Marie Claire, sobre Moda Brasil, durante esse exercício. Né? O que vocês ali estavam testando? Estavam testando linguagem fotográfica? Vocês estavam testando profissionais? Como foi feito durante esse ano de Moda Brasil? O que foi esse teste? Eu acho que é importante a gente destacar isso. Na verdade, a gente pegou uma revista que fazia moda, tinha um monte de anúncio, era uma revista até bastante cansativa de ver. Houve em algum momento um trabalho importante, 85, 86, dessa revista, mas eu acho que foi principalmente a gente ajustar a equipe, ajustar como a gente levaria as editorias, né? E a equipe foi o principal. Porque eu acho que era muito difícil a gente pegar uma revista que tinha uma cara e não podia nem fazer a outra, porque ela nem tinha, ela estava sendo negociada. Entendi. Esse ano também foi para que a Regina Lemos e a Mônica Cirino foram para Paris, porque a editora Globo, na verdade, queria alguma revista estrangeira, qualquer uma. Porque aí a gente entrou nessa e, obviamente, a batalha foi pela Marie Claire. E em relação aos eles, okay. Assim, não foram eles que trouxeram. Foram as duas que foram lá fazer a cabeça. Tinha pouquíssimas Marie Claires, a gente era no mundo, nesse momento, talvez 12 revistas, né? Hoje acho que tem mais, não sei nem quantas tem, na verdade. Mas, e elas vieram de volta para o Brasil a chance de fazer Marie Claire. Então, é realmente em cima do trabalho delas duas, realmente, elas que conseguiram trazer esse projeto para o Brasil, não foi a Editora Globo. E a gente não tinha muito o que fazer com essa revista, era realmente ajuste de equipe, né, o ajuste da própria redação e a espera dessa revista começar a entrar, né, o que aconteceu. A gente começou a trabalhar nela em dezembro de 90, novembro mais ou menos, e em abril lançamos o número 1 de 91. Mas já com a Marie Claire, Cláudio, no início, já dá para sentir uma diferença com relação às suas concorrentes, digamos assim. Né? Enquanto você, na L, talvez tivesse uma coisa, eu não diria superficial exatamente, mas a Marie Claire entra com um conteúdo até social, né? E diferencial entre as outras revistas. Gênero, eu lembro de matérias feitas pela Nair Benedito, né? Que envolvia mais a questão social dentro desse conteúdo todo, né? Tudo isso foi feito assim, de uma maneira para realmente se diferenciar das concorrentes ou foi uma decorrência do pensamento de vocês? Não, isso foi feito eu acho que o social foi a linha para toda a revista, para todas as matérias, inclusive a moda. Tá? A gente nunca fez a moda pela moda. Vamos fotografar roupas. Sempre nós tivemos algo por trás. Não vou dizer de todas as matérias, teve algumas, obviamente, que fala disso, tudo aquilo. Mas a nossa preocupação, e a minha principalmente, eu nunca fui uma fashionista na minha vida, nunca. Mas eu acho que a gente precisou trabalhar de uma maneira que a revista tivesse um fio. E o fio social foi o primeiro fundamento da revista aqui no Brasil, lá fora também, inclusive, né? Então, fizemos grandes matérias em relação à mulher, em relação ao mundo. A gente abria sempre com matérias relacionadas ao mundo, sempre no social, e a moda seguiu, sem dúvida nenhuma, esse mesmo caminho. Eu lembro que eu tenho uma filósofa francesa, uma das coisas que eu fiz com a Marie Claire foi uma filósofa francesa que me foge o nome agora, que estava no Brasil
e, quer dizer, um pensamento já até um pouco mais feminista e tudo, né? Agora não me foge o nome dela exatamente, mas eu me lembro que era importante, e também o que foi bacana de poder fazer isso em preto e branco, por exemplo. É, Aí, puxando o lado estética, né? isso a gente fez, na verdade, a gente quebrou muitas barreiras, né, principalmente, eu acho que na história toda dela, mas eu acho que os anos 90 foram realmente um marco para Marie Claire, na minha opinião, pelo menos. A gente precisou, às vezes, até inventar coisas que não existiam, né? Por exemplo, na moda, nós fomos os primeiros a enfim, a descobrir os primeiros fotógrafos, né? A gente começou junto. Né? Se eu for pensar, eu comecei junto com Bob Wolfson, com Fernando Loza, com Luiz Crispino, né? Que são meus primeiros ali que eu falei, eu até não devo esquecer ninguém, mas eu acho que a gente tem uma coisa que a moda andava muito junto com a cultura, com a arte, a gente fazia matérias de cinema, aí numa página, às vezes uma página dupla, a gente dava as fotos do cinema e a gente pegava a influência dessas mulheres, ou dessas, né, no caso mulheres, e vestia os modelos em relação aos filmes, né? Então, a gente tinha uma relação, eu falando de moda, pelo menos uma relação de uma coisa mais próxima da leitora, né? Não simplesmente só a questão do vestir-se, mas a questão também, eu nunca, na minha vida, fotografei uma pele. Eu sempre achei que é um absurdo uma mulher brasileira usar uma pele. Tudo bem se ela mora lá fora, mas digo, eu fui muito questionada por isso. Então, essas coisas da moda, e eu acho até em outros, a gente fez matérias masculinas, femininas, porque o homem também é do universo da mulher. Né? Então, eles entraram nas reportagens, eles entraram na moda, sozinhos, sem mulher. É, eu acho que a gente fez muito mais como que eu vou dizer, assim, surpreender, né? A gente surpreendeu. A diretora de moda internacional acompanhou o primeiro número, era uma mulher maravilhosa, e ela falou, Cláudia, cada história que você fizer, quando virar a página, você tem que surpreender sua leitora. Eu achei isso incrível, sabe? A coisa de você surpreender. E eu acho que a Marie Claire fez muito isso no seu caminho, surpreender. E essa relação com os fotógrafos, você citou alguns e disse que até começou com eles, né? Então, Me conta essa história, e a gente também, o nosso foco é muito dentro da fotografia, a gente quer saber um pouco mais isso. eu até coloquei aqui, porque eu acho que tem essa coisa de surpreender ficou na minha cabeça. Então, eu comecei a procurar os fotógrafos que fossem diferentes um do outro. Né? O Lousa era o sexy, a Isabel Garcia romântica, o Crispino refinado, o Miro artístico e o Bob era casual. Né? Então, eu tinha uma certeza que toda a matéria teria uma surpresa com histórias diferentes, com fotógrafos diferentes. Então, isso eu acho que foi um diferencial muito grande do nosso trabalho. Nós fomos também, nem todos os fotógrafos aceitaram fazer, mas também nós somos a primeira revista a trabalhar, convidar mulheres reais para fazer a nossa moda. Né? Temos várias matérias, ou cor, ou em preto e branco mesmo, que todo mundo tinha aquele negócio, ai, preto e branco não vende, né? Uma coisa velha que vinha lá de trás, né? Preto e branco não vende. Mas a gente comprovou que a capa, na verdade, não vendia mesmo, mas dentro a gente abusava bastante. Tivemos algumas capas, as capas saíam do editorial, era muito bacana, de moda. Né? De beleza às vezes, mas a beleza no começo era produzido, mas também era comprado, bastante foto, era muito difícil de fazer e não tinha fotógrafo. Mas a gente chegou a colocar até duas meninas em preto e branco. Então, assim, mesmo indo contra as pesquisas e tal, às vezes a gente tinha que passar por cima, né? Porque as pesquisas são boas, mas elas criam regras, né? E a gente acaba
né, as regras acabam te pondo para trás e não para frente. Então, o meu primeiro ponto foi esse, de quando a Elizabeth Pernigot falou isso, falou, você precisa surpreender. Isso valia quase para a revista inteira, né? Porque você falava de uma coisa, uma viagem na Índia, não sei o quê, depois vinha um social da favela, então a gente tinha umas coisas que ficavam, que surpreendia na hora de você ler a revista. A coisa mais chata é você ler uma revista que não muda, né? E a Marie Claire fez isso muito fortemente nos anos 90. E, então, esses foram os primeiros fotógrafos, na verdade, que eu comecei a trabalhar bastante. Eu tinha uma equipe de produtoras também, uma diferente da outra, né? A Rita Segreto, diferente da Tani Fernandes, que era diferente da Tami Taruma, que era diferente da Vitia Verbar. E eu acho que isso também trazia uma dinâmica muito boa para o nosso trabalho, né? E assim, eu também nunca falei assim, eu, ou o meu trabalho, era sempre nós, e o nosso trabalho. Eu sempre apostei em time, sabe? Não existe trabalho sem time. Gente, não existe, né? Pode até estar coordenando isso, mas eu sempre procurei ter equipes que acrescentassem as minhas ideias, né? Ou as ideias que vinham surgindo. Então, eu acho que esses, de cara, assim, o Miro era hiper artístico, ele fez realmente a primeira capa maravilhosa, que eu estou louca aqui procurando na minha casa e não estou achando, mas é a primeira revista que a equipe francesa acompanhou também, não só na minha área, como em todas. Eles acompanhavam normalmente Sim, você? não, a primeira foi acompanhada inteira, na área de moda, de beleza, de texto, de tudo, absolutamente tudo. E elas tinham uma equipe, eles têm uma equipe internacional para isto. E para a gente foi muito bom, porque a gente obviamente estava muito nervoso, era um lançamento grande, uma revista de importância, um investimento grande, mas a gente estava muito confiado, assim, a confiança nossa era tão... A gente queria tanto fazer aquilo, que a confiança realmente... Mas foi muito bacana. Então, com eles eu trabalhei uma boa parte do tempo no começo, e depois começou a vir, 95, vocês começaram a vir algumas outras pessoas interessantes também. O Gui Paganini começou a fazer um trabalho também que eu achei que era um urbano interessante, com a Flávia Pomianowski, o Davi Ramos, uma coisa que o Bob tinha um pouco no começo também, mas o Gui Paganini foi um pouco mais à frente com essa coisa urbana e colocar, muito interessante o trabalho dele. E trabalhei bastante, fazemos muitas coisas juntos também. E o Cristiano entrou nessa mesma fala, começou a entrar com retratos, com sensibilidade. Então isso sempre foi uma coisa muito forte para o meu trabalho de moda e para a equipe, que a gente tivesse a diversificação, porque eu tinha produtoras fixas um certo período. Depois a gente, em 95, mais ou menos 6, a gente começou a trabalhar só com colaborador, o que foi muito bom para a dinâmica do trabalho. Às vezes não é que você tem uma pessoa contratada na sua equipe que necessariamente se dá com todos os fotógrafos. Então, acho que foram se formando equipes em volta de mim muito interessantes e novas. Eu ia te perguntar isso. Você falou que você tinha tanto stylists, produtoras diferenciadas, né, com estilos diferentes, e fotógrafos também. Aconteceu alguma parceria assim que você destaca entre uma produtora sua e um fotógrafo, que você sentiu que ali tinha havido um... Sim, eu acho que o Lousa e a Rita Segreto fizeram um trabalho fantástico, porque naquela época a gente fazia umas coisas em Polaroid, era lindo. Ele usou muito, é um filme Polaroid, não sei se você lembra, que tinha só umas 10, né? 10 fotinhas, era uma coisa linda, uma textura granulada maravilhosa. E eles fizeram muitos trabalhos com influência italiana. A gente trabalhou muito isso. Porque, de alguma maneira, tinha que ter uma sensualidade no nosso trabalho, né? Não estou falando de sexy, estou falando de trabalho mais sensual. Uma coisa que eu sempre defendi na revista. Eu acho que tinha a ver com a mulher brasileira, tem a ver, aliás, com a mulher brasileira. E aí,
Eu acho que esses dois fizeram coisas muito boas, a Tami com o Miro, porque o Miro era dificílimo de trabalhar, e a Tami era uma Era uma deixa. se davam hiper bem. A Tani Fernandes fez muita coisa boa com o Crispino, bastante coisa, também tinha uma mesma linguagem ali. A Pitty com o Cristiano, também uma linguagem forte. Então tinha sim, né, Flávio e Davi com o Gui, fizeram grandes matérias. Então sim, isso existe, sem dúvida nenhuma. Não dá para Quase você que trabalhar com alguém que não, não se identifique, não né? rola. Não busque a mesma linguagem, né? Tem a Aí a mesma gente fez construção. também algumas matérias, por exemplo, depois, acho que foi mais 97, talvez, 96, 97, eu acabei virando consultora, e aí entrou a Débora de Souza, Paula Souza, como editora, aí fizemos parceria e não tínhamos mais ninguém fixo. E aí começamos a introduzir umas matérias de, assim, levar uma arara para a rua, para a Avenida Paulista, ou para uma praia, sei lá, Camburi, Maresias, no fim de semana. E convidar as pessoas que passassem, convidar para posar. Por exemplo, Uhum. né? A gente começou a introduzir isso, porque isso era coisa que a gente se aproximava do leitor, né? A gente não pode se afastar em nenhum momento, né? Começou a vir o Jornal da Moda, que foi muito bem feito também, que eram as novidades, com foto, com texto, com explicações, não só imagens, os sapatinhos, as bolsinhas, não. Tinha sempre uma história por trás. Tinha aquele 101 Ideias, que já caiu faz tempo, mas também não existia fast fashion. Então a gente tinha que inventar coisas com roupa que tivesse um bom preço. Porque sempre foi uma realidade, gente, né? Dos anos 90 para cá, pelo menos, anos 80, mal tinha moda, mas quando começou a ter, todo mundo queria, né? Até hoje quer, por que uma Zara faz sucesso? Mas a gente não tinha isso. Então a gente buscava em marcas brasileiras, eu sempre protegi muito as marcas brasileiras, mesmo com a entrada dos importados, eu sempre fui muito cuidadosa para a gente ter desde uma peça cara, mas mais médias e também baratas, porque é um horror você. Naquela época, eu não sei, ainda acho que era quase uma ofensa. Hoje não se acha mais isso, mas eu achava uma ofensa você pôr uma bolsa, sei lá, de 30 mil reais. E estava começando a entrada, né, dos importados. Não tinha ainda, é muito pouco. Anos 90, com Collor, né? Começa a abrir aí o mercado para as marcas lá no Brasil. E aí, realmente era uma coisa completamente distinta, né, Cláudia? Não tinha cabimento não trabalhar aqui, né? E como você diz, não dá para uma carteirinha da Louis Vuitton para o público, né? De 6 mil reais, sei lá, 10. Então, e isso confrontava um pouco essa política geral, eu acho que distinguia bem a Marie Claire nesse sentido. Né? Sim, sem dúvida. Mas isso foi feito muito conscientemente, não foi sem querer. Sim, claro. Que nem não fotografar pele, que nem não ter preços absurdos numa matéria inteira, dar a chance de quem não tem, porque a gente trabalha com a classe média. Podia ter gente da classe A lendo e podia ter gente da classe média baixa lendo, né? Ou mais ainda, não sei. A gente sempre pensou que esse mundo tinha que ser um mundo maior, né? Não um mundo menor, em todas as áreas da revista. Então, a moda, eu acho que a gente fez uma vez, nossa, ficaram chocados, porque a gente convidou mulheres reais acima do peso. Hoje, estão chamando pessoas acima do peso para desfilar. A gente fez isso lá atrás, porque eram gente como a gente. Muito louco. Também aquela ruptura que a Franca Tosani fez, né, na Itália, trazendo temas polêmicos como o derramamento de óleo na praia, Sim. ou conspiração, coisas desse tipo, né? Eu acho que isso foi um momento disso, porque hoje ninguém mais faz, né? Hoje a gente tem uma outra sociedade, mas naquela época nossa, a Vogue Itália foi fantástica, né? Nesse sentido de trazer
esse lado social para dentro das revistas, exatamente para elas não serem vazias, e a Marie Claire não podia ser, ela não pode ser, né? Eu acho que ela tem, aí ela foi, depois dos anos 2000, começou a vir essa coisa de celebridade, sexy, a coisa da celebridade foi horrível, eu falei, capa não faço mais, eu falei para minha diretora, eu não faço capa, eu detesto celebridade. Uma coisa, né? Celebridade para celebre, né? Quer dizer, foi encolhendo aquela coisa e aumentando um tipo de celebridade aqui no Brasil que não tem nada a ver, né? Eu acho. Não sei se é Né? Não, na verdade começou a cortar a nossa liberdade de pensar algo novo, porque todo mundo foi fazer isso, não é a Marie Claire, né? Todas entraram nessa gama, nessa coisa, né? Então, eu acho que foi muito construtivo os anos 90. Eu fiz matéria, assim, não existia cor camelo. No mundo existia, mas aqui não, que é um bege, vai, bege. Gente, eu inventei uma matéria, eu consegui fazer 4 páginas, mas eu fiz. Porque eu falei, tem que fazer, tem que começar a introduzir. A mulher brasileira detestava bege, é verdadeiro horror. Né? Fomos fazer matéria em Aruba, a produtora Daniela Bueno, ela falou, gente, eu preciso de uma havaiana branca. Pegou, pintou a havaiana, com spray, e levou para Aruba. Gente, a Alpargatas me ligou, dizendo, o que vocês fizeram? Eu falei, o que vocês fizeram? A gente precisava de uma havaiana branca. Vocês não têm. Não, vocês não têm, só que todo mundo foi procurar. E eles resolveram produzir. Não, aí eles entenderam que seria muito legal ter havaianas de várias cores. Não. Essa história, então, e tem várias dessas, né? Porque a gente estava lá exatamente para descobrir assim, o que pudesse descobrir, para abrir a cabeça das pessoas, né? Eu acho que influenciou a produção, né, da moda mesmo, das marcas e tudo. Ele sempre foi um norte, né? Quer dizer, se vocês colocam lá a Havaiana roxa, eles vão ter que fabricar. Sim, lógico. A revista ela tinha esse poder. Tinha mesmo. Tinha esse poder. Ela podia, como aconteceu nesse caso da Havaiana Branca, de introduzir um produto no mercado, ou pelo menos mostrar para a marca que ela estava deixando de vender em algum momento. Sem dúvida. Né? Que a revista tinha não só essa penetração, como quase que um desejo oculto, né, de uma mulher na rua, né, porque as produtoras, as pessoas precisam entender que uma produtora, um stylist, o mesmo fotógrafo, ele está ali projetando, estão construindo imagens que pessoas comuns podem estar sentindo. Eles são pessoas como outras qualquer, sim, lógico. Estão ali na rua convivendo, vivendo situações diferentes, e eles querem levar isso para a imagem. E que isso sim pode resultar quase num reflexo que as pessoas geralmente falam, a moda coloca no papel, né, aquilo que o consumidor ainda não sabe que deseja. E às vezes nem porque é o exercício da moda, né? Nem o estilista e nem o que fazia acessórios. Quantas vezes a gente não buscou alguma coisa em brechó ou conseguiu alguma coisa que não tinha uma saída e a gente acreditou e depois entrou na produção. Isso aconteceu muito na produção, você sabe disso também. Aconteceu que de entrar na produção da marca, né, por causa de um detalhe, né? Então, isso acho que é até uma coisa fantástica, essa parceria da revista com o mercado, né? Criador, mas enfim, dos estilistas, das pessoas que fazem as suas marcas. Eu acho que teve uma parceria grande, eu acho, de todas as revistas, da Elle para frente, houve uma parceria maior de um mercado onde a moda era muito pequena ainda, né? A gente foi a única revista, por exemplo, que fez uma matéria com uma mulher grávida, a Bettina Michael, e ainda pusemos ela na capa. E foi assim, as pessoas amaram.
que é a mesma história de você colocar para dentro da tua casa. Então a gente fazia matéria de casal, ou com filho ou não filho. Essa matéria do Miro é maravilhosa. Até você pode olhar hoje, que continua Matéria sendo totalmente. matéria. É da. Eu tenho ela, eu ponho nas fotos para você ver. Depois eu fotografo. Mas isso também nunca tinha. Exatamente porque a Marie Claire não era uma matéria de moda, né? Mas a matéria saiu da moda e foi para a capa. Então, isso também foi muito legal, né? Da gente trazer isso que você falou. Às vezes, para dentro da casa de uma pessoa, a gente fotografava em ateliê de fotógrafo, de pintor, mostrava o trabalho dele, sabe? A arte, a cultura, estudando as matérias que tinha cinema, ou essas matérias italianas que a Rita e o Lousa faziam, era sempre em cima também de um personagem do cinema. Então, nada era sem querer um pouco, né? Tinha as matérias principais, eram muito pensadas nesse sentido. E aí tinha aquelas páginas mais de serviço, que também existiam sempre, né? Mas sempre pensando naquela história que ela falou, surpreenda a cada matéria. Uma coisa, a gente, claro, não é Sara, você, a gente ama papel, né? Amamos papel, Amo. livros, revistas e tudo. Lembro de estar todo domingo de manhã passar na Claporim, revista que cheirava. As bancas de jornais eram tão atraentes, eram Eu adoro ir numa banca, mas não tem mais nada para comprar. A gente ficava ali namorando, qual vou comprar, nossa. Quer dizer, hoje isso é possível de ver moda, ver esse tipo de publicação virtualmente, né? Quer dizer, você acha que estamos caminhando para o fim definitivo da publicação impressa? Ou ela se reduziu muito, né? Em todas as mídias eu falo, não falo somente na publicação de fashion ou coisa do tipo. Eu não acredito num sumiço já, porque você vai lá para fora, entra numa banca, tem revistas incríveis que a gente nem conhece. Tem revistas, nossa, milhares. Então, eu acho que no Brasil se perdeu, infelizmente, porque não existe revista de luxo, na verdade. Isso aí eu não tenho acompanhado, mas eu acho que lá fora ainda tem muito. Lógico que o online está tirando, está substituindo em grande parte, mas não acho que está morrendo. Em algum momento vai, porque nem vai mais ter papel, provavelmente. Mas eu não acredito que isso é já. Quando eu vejo as revistas que eles fazem lá fora, inglesas, mesmo alemãs, sabe? A revista do Jornal de Zeit é maravilhosa, do Le Monde, enfim, tem revistas lindas, né? Nossa, meu marido trouxe uma agora também maravilhosa, eu nem conhecia. Um papel, uma direção de arte, é tudo impecável, né? Bons textos. Então, eu não acho que ainda, mas vamos encaminhar uma hora, sem dúvida. Eu vejo que a maioria das publicações, eu tenho um blog que eu escrevo sobre livros e fotografia, essas coisas. E o que eu vejo na maioria das publicações editoriais, ali, revistas, em essência, é assim, uma redução de tamanho, uma redução da qualidade do papel, coisas desse tipo que são muito diferentes, né? Porque um dos prazeres, eu acho que todo mundo, não era só ver a moda que está lá dentro, era o objeto, né? O objeto artista. E eu também vejo, assim, não vem assim, eu queria até mencionar mais um fotógrafo que veio depois também dessa leva, mais ou menos, junto com o Gui Paganini, o grande Ernesto Baldan. E era um cara louquésimo também, mas ele tinha umas ideias fantásticas. Fez alguns muito bons projetos para a gente. Mas difícil de trabalhar também. Depois do Miro era ele. Então também não era para qualquer pessoa. Mas eu revendo aqui, ele fez um trabalho, e era um trabalho assim, vai na favela, e vai não sei o quê, porque é carioca, conhece todo mundo, né? O morro.
Aí a gente tinha umas modelos que também quase eram intérpretes. Esses caras não queriam uma modelo, eles queriam uma mulher que tivesse e um cara que tivesse personalidade, que tivesse uma posição. Então a gente tem esse, o Ernesto Baldin, não posso esquecer, porque ele realmente foi incrível. Os anos 80, 90, eles foram muito mais abertos. E eu acho que a gente teve um super de um privilégio. Nós que trabalhamos muito fortemente nessas 2 décadas, né? Mas o que acontece que hoje tem essa coisa mais rala é que não há uma escola, né? Como havia há um tempo atrás. A pessoa que fosse trabalhar na redação da Marie Claire, ela aprendia com vocês. Vocês aprenderam com alguém que aprenderam com alguém. Então, vocês tinham tutores, tinha pessoal que educava esse tipo de profissional. E hoje não tem mais isso, né? Você não tem um assistente de produtora que acompanhe, porque não tem dinheiro para ter assistente da produtora. Né? E eu lembro de várias revistas que eu fiz, editoriais, como Abril também, tipo Exame VIP, que eu trabalhei com a Alex, mulher do Duran, né, para várias férias, e a gente tinha a assistente dela, tinha mais não sei quem, quer dizer, dava para fazer uma boa coisa. Né? Hoje joga na mão de uma criatura lá, coitada, que não vai dar conta, né? Essa que é a Mas realidade. o mercado foi assaltado pelas influencers. E as influencers, elas são espertas. E elas aprenderam olhando na internet. Ponto. É assim que veio esse trabalho todo, né? Hoje, qualquer uma pode falar de moda, se você se interessar dentro numa pesquisa, mas elas não têm base, elas não têm projeto, elas não têm uma coisa de vida, né? Elas têm, é passageiro, tudo é passageiro, né? Não tem uma coisa por que lutar, ou que nem você falou, não tem lugar para assistentes, mas também não querem ser assistentes. Ninguém quer mais ser assistente. Elas sabendo, né, Cláudia? Elas já nasceram sabendo, então não precisa. Pois é, elas já saberam nascendo, sabendo. Elas são mais humildes, né? Eu me lembro dos últimos dias do Otto, né, conversando, eu era muito amigo dele e estávamos conversando e ele ficava desesperado. Eu falei, gente, eu não consigo uma produtora para matéria, eu só quero um quarto de hotel com uma cama para fotografar. Eles não conseguem entender o que eu estou falando. Você tem, quer dizer, nasceram sabendo, mas não troco, né? Quer dizer, lógica faz, o fotógrafo humildade não está muito no dicionário desse povo, o que a gente teve de sobra, aliás, né? E por isso que a gente teve muita sorte de trabalhar num período tão produtivo, em termos do nascimento da moda no Brasil, nos anos 90, foram fantásticos. Eu acho que o nascimento das nossas top models, a gente teve o privilégio, né, de colocar todas essas mulheres lá para fora, que foram várias e fantásticas. A gente pegou todas cruas e depois viu lá fora como elas cresceram. E eu acho que a própria moda, São Paulo Fashion Week foi importantíssima, né? Desde do Morumbi Fashion, que a gente acompanhou, divulgou. Eu acho que a nossa história hoje ela é bem outra. Como você fotografa hoje moda? Né? Qual é a mensagem que hoje deveria ser feita? Né? E nas poucas que a gente tem, mas lá fora também, é tudo só comprar, consumir, consumir e comprar. Né? Eu acho que a gente está numa outra pegada, mas não apareceu ainda, eu acho, vamos dizer, não precisa ser uma revista para isso, mas essa consciência, né? E eu acho que está muito encaminhando ainda. É bem preocupante, eu acho, o mundo da moda. Eu acho que, voltando para a fotografia, você definiu bem. Eu acho que antes os fotógrafos eles queriam contar alguma coisa, eles queriam contar o entorno deles, de alguma forma, né? Que fosse na rua, que fosse sobre um determinado assunto e tal. E hoje eu vejo que a maioria das imagens, por mais bonitas e expressivas que elas sejam,
elas estão falando muito pouco sobre o cotidiano, né? Elas estão falando muito pouco sobre o que nós estamos vivendo realmente. A fotografia de moda se tornou um objeto de um sonho, de um mundo de sonho, e não de uma realidade. Aquela peça é um sonho, não é aquele conceito. A gente fazia conceitos. Agora é contava-se uma história. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente contava uma história. Hoje em dia, eu vou dizer, tem muitos fotógrafos bons, tem muitas fotos incríveis, editoriais impecáveis, mas eu não vejo história por trás. Eu não vejo a que ele está representando, né? Porque eu coloquei diferentes raças, diferentes corpos, mas não é só sobre isso. Eu acho que isso tem que ter um contexto, tem que ter um significado. Ele não pode ser tão superficial, mas a gente vem dessa escola, né? A gente vem dessa escola. Eu não acho que esses mais novos agora vêm dessa escola, mas para nós era importante isso, por isso que foi um marco muito forte, né? Nossos anos 90 foram muito fortes. E eu não acho, eu acho que hoje um fotógrafo, e todo mundo também pode clicar uma foto, né, gente? Desculpa, mas qualquer um com área digital hoje, qualquer um faz um clique. Não quer nem dizer que ele é fotógrafo. Não é que está acontecendo com a moda, eu acho, sabe? Ela está acontecendo com a fotografia de um modo geral, né? Sem dúvida. Dos aplicativos, eu não tenho nada contra, eu até publiquei já 2 livros de fotografia usando aplicativos. Não sou viúva do filme também, nem coisa nenhuma assim, adoro o filme, mas eu acho que, de um modo geral, essa produção fotográfica, até mesmo jornalística, né, vem do fotojornalismo e tudo, mas ela decai, né, e não é mais uma formação oculta, uma formação cultural, né, que faz o fotógrafo que ele possa contar uma história. O que eu sinto é que o conceito desse pessoal hoje, eu não estou atacando jovens, nem nada. Não é para atacar, não é uma realidade só. Só mas o que eu acho é que tem uma coisa muito importante, simples de explicar. Conceito é uma coisa que vem antes, não depois. Sim. Né? Você tem que criar um conceito para fazer aquilo, e aí sim. Hoje se faz e cria um conceito para explicar o que você fez. Isso é isso. É verdade. Mas por isso estou dizendo, porque também não tem mais fotógrafo que tem uma base, como qualquer um pode fazer fotos com a era digital, que antes você tinha que ser técnico. Tinha alguns mais técnicos, outros menos técnicos, mas você tinha que ter, na época do filme, e mesmo depois na era digital, também não ficou fácil. Eu me lembro de falar no Estúdio Abril, ali, desesperado, esperando o teste por conta de filmes. Sim. Eu vejo hoje, não por ela ser minha enteada, mas a Nicole Heiniger tem feito uma diferença nos últimos anos, porque ela tem feito um trabalho muito incrível no sentido de, ela trabalha com a diretora de arte, uma parceria. No começo da Marie Claire, eu trabalhava muito junto à diretora de arte também. E além de eu juntar tudo, fotografar, etc., eu ia para a arte depois. Eu acompanhava a matéria até o fim, até estar pendurado, lembra? Sara ficava pendurado na parede, as pagininhas. Então, assim, o meu trabalho não terminava na entrega do trabalho, ela continuava até o fim, até a revista sair. E aí, ela, por exemplo, trabalha como diretora de arte, que agora você tem que fazer isso chama tratamento. Então, isso é tanto para foto quanto para filme. Mas para filme, óbvio, né? Tratamento é fazer ideia do filme, com imagens, mas muitas vezes elas fazem também para editoriais ou para um cliente de publicidade. Então, eu acho que como ela, tem algumas outras pessoas, talvez, que estão preocupadas, né? A mídia para esses fotógrafos que estão surgindo agora, eu vejo
pelas análises que eu faço dos livros, elas estão com o mesmo problema dos fotógrafos, por exemplo, fotojornalistas, né? Hoje você não precisa ter mais uma. Eu entrevistei o Balas Gard, foi a capa da segunda revista Zoom, do Moreira Salles, há uns anos atrás, e é um super fotojornalista mundial de conflitos, aquela coisa. Ele falou: não preciso trabalhar mais para nenhuma publicação. Eu sou a publicação. Né? Então, hoje, eu recebido muitos livros de pessoas, eu estou tentando lembrar o nome da menina, que é um livrão, e tem muita moda nesse livro. Juan procurando um livro em sua biblioteca. Em sua pequena biblioteca. Em sua pequena biblioteca. Então, você mesmo publica o seu livro, né? Faz. Eu recebi um dessa menina, eu achei super bacana as fotos dela, usadas e tudo. Agora me foge o nome do livro. É o caminho, eu penso hoje, das autopublicações, né, também, né? Quer dizer, no caso dela, fez para algumas publicações e reuniu todo num livro. E um livro também, uma direção de arte muito bacana, que é outro problema, né? Também tem isso, né? Hoje você pega publicações e você fala, gente, não pode ser um negócio desse que tem cara de 40 anos atrás, né? Tem design de 50 anos atrás. Então, o que volta ao que eu sempre falei, né, Jussara, que ninguém faz nada sozinho, né? Como não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Avedon não existiria sem o Brodovitch, Dynaart não existiria sem o Marvin Israel. Mas, se você tiver uma diretora de revista ruim, um editor de arte ruim, vai sair uma coisa ruim. Vai sair coisa ruim. Ponto. Se você não, eu fazia o caminho inteiro, porque não tem começo. O fim é quando a revista está saindo, quando ela está indo para a gráfica. Né? E era muito prazeroso acompanhar a edição de arte, porque era coisa do olho, porque quando a Mônica Cirino virou diretora, eu trabalhava muito junto com a Miriam Bertoldi, né? Quer dizer, quando as modas chegavam, a gente olhava junto. E era muito legal. Eu sempre tive um olho muito bom para essa área, e eu gostava dessa finalização do trabalho. Era tão importante, né? Era todo o processo, né? Era do momento de criar a ideia do que seria o editorial, sobre o que seria. E ela está terminada, né? Não, acompanhar a produção, passar por tudo isso, editar, ir para o estúdio, fotografar, depois a edição, arte, né? as imagens, né? As imagens seriam escolhidas. Né? O que acontecia é que as pessoas sabiam o que queriam. É diferente de você chegar, já aconteceu comigo, de uma revista, que eu tinha que fotografar a Cláudia Moreira Salles, fazer um retrato dela na casa dela, né, a designer de moda. E a produtora me veio e traz uma revista que tinha Brigitte Bardot na capa, em Búzios, nos anos 60. Eu fiquei olhando para ela e falei, não estou entendendo o que você está querendo dizer com isso. Você é um designer que tem 50 anos de idade e você me mostra a Brigitte Bardot com tipo assim, quer dizer, já está perdido, né? Quando você vê a design gráfico da revista falar uma coisa dessa para você, fala, acabei, né? Eu recebi, por exemplo, da Select uma edição sobre a Amazônia, né? A Select é uma revista de arte e de repente, em vez de fazer a revista, fazem um livro. Entendeu? Um conjunto espera, com uma periodicidade mais larga. Eu acho que é a solução. É o que ele está fazendo. Não é ser mensal. Né? Aliás, eu acho que isso seria o máximo. Eu acho isso o máximo. Melhor sair menos e melhor. E o resto faz online. Deixa o serviço para o online. Bom, muito obrigada, Cláudia. Foi uma delícia, sabe? Principalmente saber do começo da Marie Claire. Eu não tinha ideia. Eu não sabia que tinha havido da Moda Brasil, você não sabia? Da Moda Brasil, não sabia. Um ano e meio fazendo essa revista na Lapa de Baixo, gente. Então, muito bom, muito bom. Tá vendo? Havia tempo.
Havia Havia. teste, Havia havia tempo. exercício, havia né, se costurava bem, né? Se tentava ali não, se alinhava bem, né? Tinha A gente nós teve tínhamos esse esse tempo. privilégio. Esse privilégio. Hoje em dia tudo, exatamente como você falou, é tudo tão instantâneo que a gente não tem tempo para pensar, não tem tempo para por que eu estou fazendo isso. É uma questão só de empurrando temas abaixo. E aí, exatamente, empurrando o tema, exatamente. Coisas boas e muitas coisas ruins. Então, é o mundo que nós estamos vivendo. Para não terminar meio desanimado, eu acho que a net, ela não é que ela piorou, é que cada um é cada um, né? Mas, por exemplo, a The New Yorker, onde você colocava conteúdo, que tinha uma revista de um conteúdo, quando ela foi para o Pad, né, uma revista que você baixava no seu Pad, ela aumentou a produção dela, né? Ela criou uma revista diferente, com muito mais conteúdo. Por exemplo, o departamento de gastronomia, em vez de ter uma única foto, tinham 6. Né? Dá a impressão que a internet reduziu, esse tipo de mídia reduziu, e na verdade ele tem um buraco sem fim. Você pode enfiar coisa só que depende de quem faz, né? Esse é um problema. Mas assim, eu entendo isso que você está falando realmente, até porque a gente não gasta papel, não gasta impressão, não gasta tinta, não gasta um monte de coisa, é mais econômico. Mas não é isso. Eu acho que as pessoas não têm paciência para verem tudo isso na internet. Não dá tempo, viu? Não dá tempo, gente, é uma questão do tempo. O papel, ele concentra aquele tempo, entendeu? Ele concentra aquele prazer do virar as páginas, de abrir uma revista. Nossa, um prazer. É um prazer. Agora, a internet, os sites já não deram certo, né? A ideia de sites de marcas, sites de revistas, já não deram certo, porque ninguém vai entrar naquilo. Não é verdade, né? Então, e tudo que vai para o site não tem tanto valor, apesar talvez seja mais rico em imagens e conteúdo que o seja, mas ele não vai, as pessoas não vão parar para ver isso num computador. Elas estão em outras atividades, né? O computador serve como uma pesquisa, o computador serve como uma comunicação, o computador tem um outro jeito. Você não lê revista no iPad e no computador. Desculpa, ninguém lê. Eu lembro, eu comprei o Pad e falei, nossa, que maravilha, o Antifat custa $2, né? Não sei o que custa isso. E aí eu fui assinando, de repente eu vi que eu não dava conta de ler tudo. É muito rápido, né? E como você diz, o time da revista é outro. É outro, é o teu tempo, a revista está ali. Se você colocar em cima da tua mesa, na hora que você tiver um tempo, ela vai estar ali. Nossa, eu levo dias. Eu compro uma Piauí de vez em quando, porque eu não dou conta de ler todas. Uma Piauí, você leva semanas para ler. Você lê uma matéria, você está cansado, tem que fazer outra coisa. Eu leio outra matéria no outro dia. São aquelas coisas, mas a gente ainda busca um texto inteligente, né, de alguma maneira. O resultado de uma leitura de uma revista boa, ele cria uma outra leitura. Né? Eu recebo a Serrote, do INS, que é uma revista de insetos, e toda vez que eu recebo, ela é trimestral, se eu não me engano, e toda vez que eu recebo, eu compro 2 livros. Exatamente. Da leitura de algum ensaio. Então, é uma coisa, uma avalanche, né? Que vai levar mais também para ler aqueles 2 livros. Ainda bem que ela é trimestral, né? Não precisa... Ainda bem, né? Assim a gente não fica culpado. Cláudia, muito obrigada. Então, um beijo. Beijo para vocês. E ainda temos muito para conversar. Tchau. Tchau.